Então eu vou perguntar. Acho que vai ser meia hora de perguntas. Não, eu só gostaria de... O Mike já explicou muito bem na palestra dele, mas talvez para o Carlos e para o Fábio, como é o processo de recebimento das informações para os livros, que isso vocês acho que não falaram. Começa comigo? Pode ser. Bom, essa foi uma questão interna que eu pesquisei muito e enchi muito, literalmente, o saco deles para me explicar. E eu tive algumas explicações desse processo. Quando você é médium, as pessoas, por causa do espiritismo, falam assim: você tem mediunidade. Mas não te explica por que eu tenho mediunidade, como é que eu capto essa coisa, essas mensagens do mundo espiritual, né? No caso de seres extradimensionais, eles me explicaram o seguinte, que nós temos as nossas antenas internas, e no meu caso, um dos métodos que é usado, eles falaram que as minhas glândulas que captam isso da outra dimensão, é como se a minha cabeça ficasse, ela dobra de tamanho na hora da captação, a pineal, aquele sistema todo, e a minha mente vai para a quinta dimensão e eu fico com o corpo na terceira dimensão. A ponto de, por exemplo, eu ficar tão concentrado que de repente alguém faz um som, bate uma porta e eu dou um pulo. Porque aquilo dentro de mim faz um barulho porque eu não estou lá. Eu estou, mas não estou, né? Essa foi uma forma que me explicaram. Outra forma, a comandante Kouru, que com ela que eu escrevi o filme, olha, vai virar filme, Ato Falho, né? Estrelas que Vigiam, porque esse livro eu pedi, eu tinha muita curiosidade em saber como funcionavam as naves extraterrestres. E ela me explicou, ela falou assim: o teu processo de captação muda de acordo com a nossa capacidade de transmissão e do seu momento. A ponto de eu estar um dia trabalhando e eu olhei na parede assim, eu vi 2 tubos de cor lilás, onde alguma coisa ali estava acontecendo e eu estava captando. Então, eu acredito que seja, hoje eu acredito e sei, que é pelo desenvolvimento do nosso sistema que está, aquilo que eu falei ontem para vocês, que está totalmente desligado na grande maioria das pessoas. E quando você desperta, esse poder que todos nós temos, todos vocês têm, de captação, começa a funcionar. Esse é um dos sintomas que mostra para a gente que nós estamos despertos. E o meu trabalho aqui é fazer esses livros de uma forma até industrial, porque eu escrevo, minha filha um dia chegou do meu lado, tem 16 anos, falou: pai, você escreve muito rápido. E porque para ela aquilo não é muito comum de ver. Então não sei se já deu para dar uma ideia, mas é uma coisa que todo mundo pode desenvolver facilmente, sem problema, só querer. Esse sensor mental que você falou tem a ver com a glândula pineal? Sim, claro. É o sistema, eles chamam das nossas antenas internas. E essas antenas aqui estão desligadas na maioria das pessoas. Isso pode ser ligado com a ajuda deles. O Mike sabe muito bem disso, Carlos também. E pode ser também de uma forma natural. Você pode ir, porque tudo é um processo. Vocês não podem ter pressa. Vocês têm que ter qualidade nisso. E eu prezo pela qualidade nos livros, pelas mensagens. Tem que ter uma postura ética legal. Tem que ser um cara do bem, senão não vai funcionar. Entendeu? Serve para qualquer outro aí, qualquer um de vocês também. Qual é o melhor processo ou técnica de ativar essa glândula? Não tem, eu acho que, para mim, eu acho que não tem uma técnica específica. Ficar meditando e tentando abrir o terceiro olho, isso para mim acho que não funciona. É uma coisa natural do seu espírito, da sua preparação mesmo, do seu espírito. Quando você estiver preparado, a sua glândula ativa automaticamente.
Não é uma coisa que você, eu ativei, pronto, agora eu O tô... salto quântico, seria aquele salto O quântico. salto quântico é aquele que eu mostrei ontem no Data Show, que na verdade o salto quântico, o que é o salto quântico nosso, da sua mente? É quando as suas moléculas, os seus neurônios, eles explodem de luz, então eles fabricam luz. Isso é um salto quântico, quer dizer, o elétron ele salta de uma órbita para outra e nunca mais ele volta para a antiga. Isso é um salto quântico. Não tem muita coisa além disso. O salto quântico é o salto do elétron. Ele nunca mais volta. É como você pegar uma fogueira, sai a faísca, explode a faísca, ela vai embora. Só que ela aciona outras. É exponencial. Na verdade, o que a gente faz, os nossos livros, e também o Mike, ele não tem livro, mas ele faz o trabalho dele. É fazer essas explosões acontecerem com vocês. Nós explodimos vocês explodem seus filhos, seus amigos, e aí vão explodindo. Então as pessoas vão despertando. É exponencial. Então 1 desperta 2, 2 desperta 4, 4 desperta 8, 16. E assim vai. Então aqui tem 80, imagina quantos que depois vão despertando. Né? A gente escreve livro, vende 50 mil, 100 mil, ok, só 100 mil. Ele vende 100 mil. Não, Eu não. pra gente chegar lá. Então é assim, né? A gente tem que fazer o trabalho de exponencial de despertar assim. A gente não pode, como o Fábio falou, nós não podemos. Tem muito espiritualista aí, que eu falo que é espiritualista de barranco, porque o cara pega e faz apologia à catástrofe, né? Fica lá falando, o fim do mundo, vocês têm que tomar cuidado, porque o mundo vai acabar, porque vocês estão com obsessores, porque você isso, porque fica impondo medo. Então nós somos proibidos, assim, entre aspas, pelos nossos mentores, eu estou falando por nós, porque eu acho que é igual. Não podemos passar o medo, mas a gente pode alertar, né? Alertar quer dizer, esclarecer, mas também não precisa ter medo de nada, né? Porque a gente aqui não precisa disso. Agora, só então, completando a mediunidade, no meu caso, as canalizações são sempre ativadas por uma projeção astral. Eu sempre tenho uma projeção astral e depois dessa projeção, esse contato é feito e depois disso o canal se abre e o meu contato com os meus mentores se formam como um canal de comunicação. E eles me falam sempre, a partir do momento que você mudar a sua intenção, porque o canal é via intenção, ou seja, a minha intensidade vibracional e a minha vontade de escrever, ela está focada numa certa vibração, que é do esclarecimento, é essa linha. Se eu mudar, por exemplo, começar a escrever livros sobre, sei lá o que, sobre Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha, Bruxa de Blair, sei lá, terror na praia de Moçambique, patrulha noturna, aí já complica, aí o canal fecha, esse cara está escrevendo sobre polícia, né? Então não é que perde a mediunidade, perde o contato. É que nem mudar o rádio, né? O dial do rádio. Mudou o dialzinho, perdeu o contato. Lógico, perdeu o contato, mudou. Né? Só queria dar mais um Esclarecimento. Teve um momento acho que foi, nós estamos em 2012, entre 96 e 97, eu estava escrevendo 4 livros ao mesmo tempo. Isso me remete ao trabalho do Mike, porque a Estela falou para mim assim, eu cheguei para ela, eu estava tão agitado e tão bem, que ela falou assim, você percebeu o que você está fazendo? Você está escrevendo 4 livros diferentes ao mesmo tempo. Eu falei, não, mas está organizado, é terça 1 hora, quarta 1 hora, quinta 1 hora, sexta outra hora. Eu falei, qual é o problema? Quer dizer, eu já estava no pique, né? Que é isso que ele falou, quando você está conectado, a coisa acontece muito rápido, e tem gente que não entende isso, fica achando que um monte de coisa idiota que eu nem vou comentar, mas era só isso. Sì, está corretto. Lo que pasa que
Lo que tenemos que entender es que en realidad arriba no hay misterios. Todo es verdad, todo se conoce. El misterio está aquí, en la tierra. Entonces, cuando nosotros de alguna manera nos conectamos con lo superior, obviamente accesamos a la fuente del conocimiento, accesamos a las materias, a la información. Y la información definitivamente está arriba. Ustedes obviamente, como han sido contactados, han vivido ya alguna experiencia y están codificados internamente dentro de sus cuerpos la vibración, como dice Carlito, para poder accesar. Y de esa manera, obviamente que es muy fácil obtener información. Y no solamente se podría escribir un libro de un tema, se podría escribir varios libros de varios temas, porque en realidad lo que hay arriba es conocimiento de diversos temas. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que entender es que estamos conectados espiritualmente con eso. Hay una conexión entre los seres que habitan en el universo y la parte espiritual del ser humano. Obviamente que si usted crece espiritualmente, se conecta con lo superior. No hay ninguna duda de eso. Una de las cosas que a mí más me sorprendió en mi caminar fue que dentro de la cultura tibetana hay una serie de símbolos. Y curiosamente todos esos símbolos están en las naves. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿quién bajó esa información? Bueno, los primeros símbolos aparecieron en los primeros textos de Buda. Por lo tanto, Buda logró accesar, llegó allá y vio. El misterio está aquí. Arriba no existe el misterio. Todo es verdad. Cuando uno accesa arriba, comprende muchas cosas. Comprende qué son las pirámides, comprende qué significado tienen muchos de los misterios que hay aquí en la tierra. Los egipcios llamaban los 7 niveles del conocimiento. También eran conocidos como los velos de Isis. Mucho tiempo la gente se preguntaba qué significa eso, qué es lo que es, qué es lo que es el salón de Amenti, por ejemplo, de lo cual se habla mucho. El salón de Amenti. 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 Exacto. Entonces, obviamente que cuando uno accesa uno comienza a entender. Los velos de Isis son los 7 niveles del conocimiento. Cuando tú traspasas los 7 niveles del conocimiento, tú llegas a la cámara de lo profundo. Y la cámara de lo profundo es una pirámide que está completamente activa. Los israelitas ya saben eso. Saben que una de las 3 pirámides que está en Egipto está activa, está funcionando. No saben cuál, pero saben que una está activa. Inclusive se dice de que una de las pirámides tendría la misma forma, pero en forma invertida. Es decir, pirámide arriba y pirámide hacia abajo. ¿Qué se almacena dentro de la cámara de lo profundo? Bueno, ahí están definitivamente los guardianes del conocimiento. Ahí están estos seres maravillosos que vemos sentados en Abu Simbel, gigantes. Y están llenos de letras, llenos de números. Dios habla sobre el universo, sobre toda la creación, con letras y números. El lenguaje de Dios es letras y números. Las naves portan eso en sus cubiertas, letras y números. Entonces, son materias extremadamente profundas que requieren que el ser humano esté en una postura especial, esté más abierto espiritualmente. Obviamente que vamos a lograr digerir toda esa información en el transcurso del tiempo, va a ser un proceso. Estamos recién partiendo. Esto no tiene límite. Podemos crecer, crecer, crecer. Ellos dicen de que todo lo que nosotros logremos imaginar en nuestra mente ya existe. Imagina cualquier cosa. Ya existe. Está. Dios tiene una particularidad muy especial. Dios tiene una imaginación pero increíble. 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 Es una cualidad. Y sus hijos heredaron eso. Por lo tanto, todo lo que Dios pensó en su mente y plasmó, exactamente lo mismo acontece a nivel de sus hijos. Todo lo que visualizan en su mente, estando despiertos, lo plasman. Ellos visualizaron eso y lograron accesar a la información. Pero tiene un sentido todo eso. Nada acontece por casualidad. Es el tiempo en el cual comienza a retornar esa información a la humanidad.
Por ahí van a haber otras personas que van a recibir otra información. Y así vamos a comenzar a comprender qué es realmente lo que acontece. En este momento están los contactados comenzando a descodificar todos los símbolos de las naves para poder comprender el lenguaje de los extraterrestres. O sea, imagínate lo que estamos en este momento. Estamos todos trabajando en eso. Porque obviamente el comprender su lenguaje va a significar poder acercarnos más, poder comunicarnos de una forma más abierta. Entonces el mensaje va directamente dirigido hacia las personas que quieren crecer espiritualmente, que quieren despertar. El mundo no es esto que vemos, el mundo es esto y mucho más. El hombre se fija frenos, se fija muros. Usted derribe los muros, avance, usted es libre, usted puede crecer y desarrollarse y hacerse definitivamente poderoso, porque cuando uno despierta se hace poderoso. Y el fenómeno ovni obviamente viene a uno, ¿por qué? Porque de arriba a uno lo reconoce y de esa manera lo sigue. Vou cortar o microfone. Eso, vamos a cortar el micrófono. Não vai parar nunca. Gostei dessa. Dança da vassoura. Próximo. Eu acho que as pessoas não falam sobre isso. Isso foi surpreendente e também não foi muito explicado para mim, tá? Eu vou falar para vocês o que eles passaram. Porque eles falaram assim, todo mundo fala de chip de ET negativo, né? Mas ninguém fala que vocês, da raça humana, possuem um chip do líder de vocês, que é aquele ser que vocês chamam de Jesus. Aí eu falei assim, mas como é que é isso? Né? Como é que é esse chip? Eles falaram assim, é como se fosse uma célula, uma coisa biológica, e que vocês precisam ativar. E quem ativar vai estar se comprometendo já, dando a resposta ao todo de que você está se auto-escolhendo, que você quer ser um cara universal, que você não quer mais as leis kármicas, não quer mais trabalhar nisso, e que você aceita essa verdade como uma verdade absoluta. Então é claro que isso, para pessoas mais esclarecidas, que entendem de genética, deve ter ali um componente no DNA, nesse novo DNA que está surgindo, e eu acredito que se você for pensar em matemática, é óbvio que o representante da nossa raça faria isso por nós. Não é questão de esperança nem de religião, porque o nome Jesus está meio, né, deturpado. Uns falam que não existiu, mas o nome que ele tem no espaço, que não é esse, e falam também muitas coisas e eu não vou me atrever a falar. Tá bom aí, gente? O arame. Pô, tô falando do chip de Jesus. Pra cutucar. Ah, pra cutucar, tá bom. Mas é isso. Praticamente a gente vai começar a sentir essa ativação com esse processo do Sol, porque está tudo interligado, tá? Eu vou deixar meus amigos falarem, senão eles vão ficar brincando de serrote, arame. Posso perguntar? Pode, mas... Eu queria a opinião sua e do Fábio a respeito dessa mudança que vai ter em 2012, que a do Mike eu já conheço. Aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que vai ter novo, se vai acabar, ou vai ser uma transformação, uma oportunidade para a gente evoluir? Isso. Como... Resume a pergunta, Carlão, porque aqui ninguém ouviu. Ela perguntou o que eu e o Fábio achamos sobre 2012, sobre a data de 21 de dezembro, é isso? O que vai acontecer? Se vai ter cataclisma, fim do mundo e hecatombes? Então essa é a pergunta. Bom, logicamente que eu vou te falar que não vai acontecer nada, porque além de não poder, eu não acredito nisso. O que vai acontecer, ao meu ver, é nada mais nada menos do que a entrada definitiva da nova era de Aquário, que é o que eu mostrei ontem para vocês, que vai durar 2160 anos, e dentro dessa era de Aquário, quem vai comandar
é um avatar chamado Maitreya, isso vem pela teosofia, mas é o próprio Jesus, que Jesus veio comandar a era de peixe, por isso tem o símbolo do peixinho, né, que eu falei ontem, aquele peixinho entrelaçado, que é o símbolo do cristianismo. Agora, a próxima era de Aquário, o símbolo muda e também muda o avatar, mas a consciência crística é a mesma. Volta ao que ele falou de Jesus. Então, para mim, está muito simples. Vai ser implantada a era de ouro, a era do amor, a era do conhecimento, da informação e do compartilhamento. Isso daí vai chegar pouco. Isso vai chegar aos poucos. Nenhuma mudança desse porte vem de um dia para o outro. É o processo. Então nós somos como pioneiros nessa transformação. Aí nossos filhos vêm, comandam o mundo nos próximos 50 anos, vêm os netos e aí sim vai. Então as crianças índigo que estão chegando e nascendo, eles são índigo. Por que eles são índigo? Porque eles têm a aura meio azulada, não é isso? Eles têm a aura meio azulada e de violeta para azul, por isso são índigos. Então o povo azul, ou até os uranianos, ou seja, a cor azul que a gente praticamente representa aqui, né? Essa cor azul, que até é importante, eu vou passar para vocês depois um exercício super simples para vocês e para quem vai ouvir aqui pela internet. É um processo de proteção e de escudo vibracional que a gente pode usar o dia todo dia, toda hora, dormindo. Eu vou passar já, então. É o seguinte. Peraí. Mas você está ansioso? Não vai cortar, né? É que depois esquece, né? Então eu vou falar. Então vamos lá. Você cortou o raciocínio, sabe? Tudo bem. Então o exercício é bem simples. É assim. Vocês podem, se quiserem, usar a oração maior, que é a oração que Jesus ensinou na montanha de Cafarnaum, onde ele ensinou o sermão da montanha, que é o Pai Nosso. Todo mundo conhece, não tem segredo nenhum. Só que a maioria de nós, e a maioria mesmo, faz o Pai Nosso como se fosse um mecanismo. Pai Nosso que está no céu, e repete e não sabe o que está falando. Como se fosse aquele negócio da igreja. Reza 500 Pai Nosso. Aí fica que nem um software, né? Reza um só e presta atenção no que você está falando, que basta. Então, livrai-nos do mal, amém. Olha, só o final já é tudo, né? Então você faz isso como se fosse uma coisa comum no seu dia a dia. Surgiu um conflito, surgiu um problema, uma pessoa que você tem raiva, uma inveja que você sente, um problema financeiro, qualquer coisa que desestabiliza a sua vibração, você já faz o Pai Nosso, mesmo que seja mentalmente, e se não quiser fazer o Pai Nosso, já vai direto para a mentalização da cor azul. O que é? Um scanner mental que você faz dessa cor azul, do pé à cabeça, do seu braço até os dedos, a ponta dos dedos, até a cabeça, vai limpando, como se fosse um scanner, simplesmente isso. E mentaliza, me proteja, me faça o escudo. E sempre mentaliza, se quiserem, Jesus, ou Buda, ou Krishna, cada um pensa no que quiser. E é só isso, super simples. Só que a sua vibração se mantém e o escudo está feito. Vocês vão ver a diferença que dá na vida de vocês. Então é isso. Agora sobre 2012, Fábio, completa aí. Em 1995, eu cheguei em casa umas 11 horas da noite, fui direto na minha bibliotequinha que eu tinha em casa e puxei o mapa Mundi, aquele livro, né? E eu fiquei mais ou menos umas 2 horas com lápis, assim, olhando os mapas e riscando áreas. E algumas eu fazia desenhos diferentes, outras... e aquilo me incomodou muito, porque eles escreveram assim: esse aqui é o mapa do ano de 2010. E eu fiquei um pouco assustado, porque no mapa eu via o mar invadindo a Europa, né, alguns lugares
sumindo mesmo, a costa brasileira muito atingida. Eu nunca aceitei aquele mapa porque eu não acho que deva ser assim. Isso é a opinião do Fábio, independente de todo o trabalho. Tanto é que eu divulguei muito pouco isso, porque eu acho que levar pânico para as pessoas é muito fácil. Eu tenho visto muitas pessoas na internet que não têm o que fazer, fazendo esse tipo de desserviço às pessoas, ao planeta. E na minha opinião essas pessoas são muito fracas, porque elas estão simplesmente apostando no mal, no errado, no negativo. Agora, tirando a coisa do mapa, eu acho que nós vamos sofrer transformações sim. Vai ter terra descendo, terra subindo, mar recuando. Por quê? Porque me parece natural que toda transformação, se a gente considerar a Terra um ser vivo, se nós estamos mudando, a Terra vai mudar. Não tem como, porque ela já mudou muitas vezes. Só que trazer isso para o campo prático é muito difícil, porque aí você começa a pensar, bom, então eu posso morrer. Morrer todo mundo vai, gente. Né? Eu acho que é triste, é ruim, mas eu concordo com o Carlos. A gente não está aqui para ficar falando sobre coisas ruins, porque coisas ruins já estão acontecendo, não sei se vocês perceberam, faz 20 anos para cá. E muito, 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 muito pesadas. Nada do que está acontecendo é muito natural, né? Principalmente na parte climática, aquela coisa no Japão, pelo amor de Deus, que foi aquilo, gente? Então, pode acontecer sim, mas eu não acredito em datas. Isso eu aprendi com os uranianos. Eles falam para mim assim, as datas de vocês não fazem o mínimo sentido para o universo. Vocês criaram um calendário, alguém lá no passado criou, e vocês ficam seguindo datas. Aí chega lá um sujeito e fala, não, porque eu não vou ao encontro, porque neste final de ano vamos todos morrer. Porque hoje é dia 11 do 11. 11 do 11. Então assim, eu lamento que essas pessoas tenham entrado no lado negativo da força. Porque elas estão dando muita força para isso, e com certeza elas já estão sofrendo dentro de suas vidas uma invasão do mar, sabe? Muita coisa dentro das vidas dessas pessoas está se quebrando, está sumindo. Quer dizer, o maremoto está na vida das pessoas, o terremoto está na vida das pessoas. Não precisa acontecer fora, precisa acontecer no dentro. E essas pessoas estão realmente doentes e precisam se cuidar. A Terra está doente? Não, a Terra está mudando, está num processo. Agora, por favor, parem de colocar datas para sucesso e fracasso, porque sucesso e fracasso são invenções nossas, são ilusórias. Nós não estamos aqui para sermos os vencedores ou os perdedores, porque isso não existe. Nós somos exatamente todos iguais, vítimas de um processo sabotador, vocês já sabem de quem? Então a gente precisa parar com isso e elevar, sabe? A gente não pode desistir. É isso. Eu conheço, mas não. 2012. 2012. Bueno, los extraterrestres falaron del 2012. La verdad es que el 2012 son cambios, ¿ya? Cambios principalmente a nivel de nuestro planeta. En el 2012 mudan las energías, se van transformando, ¿ya? Los mayas hablaron, el término de un ciclo, el inicio de otro. Ahora, ¿qué opinan los extraterrestres respecto de esto? Aquí hay una parte muy interesante. Los extraterrestres dicen de que la Tierra va a sufrir grandes cambios, cosa que ya está aconteciendo. Eso lo falaron en el 2002. Dijeron, la Tierra se va a mover. El aumento de la belicosidad del ser humano, el aumento de las guerras también. Profetizaron el estallido de la planta nuclear de Fukushima. Profetizaron también que los mineros iban a quedar atrapados en el norte de Chile. También falaron de eso. Han ido hablando de una serie de sucesos que han ido aconteciendo.
Los extraterrestres tienen un plan de contingencia. El 2012 la Tierra no se va a destruir, definitivamente. ¿Ya? Lo que va a acontecer es que va a terminar una etapa del ciclo terrestre y va a comenzar otra. Esta nueva etapa del ciclo terrestre está marcada por la presencia de los ovnis en el planeta. Por lo tanto, vamos a ver mucho avistamiento. OVNIs, objeto volador no identificado. Vamos a ver mucha presencia de ellos. Y la activación de muchas energías que van a comenzar a trabajar con nosotros, cosa que ya está aconteciendo. El ser humano está entrando a lo que es el mundo cuántico, está comenzando a comprender cómo funcionan las energías. Entonces, no se destruye la Tierra. Ahora, sí despierta, obvio, porque es un ser vivo. Los extraterrestres están especialmente interesados en el planeta como planeta, no solamente en nosotros. Le interesan todos los seres vivos que habitan en el planeta. Por eso mucha gente le llama a los jardineros del planeta, porque son los jardineros. Se preocupan de las ballenas, se preocupan de los animales que están en extinción, se preocupan de todo, de las especies que hay, de los insectos, de todo. Se preocupan del planeta como un todo, no solamente de la gente que lo habita, de las personas, de los seres humanos, sino que como un todo. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir avanzando y podamos ir comprendiendo muchas de estas cosas, vamos a ir perdiendo el miedo. El miedo no es de Dios, definitivamente. En Chile se faló durante mucho tiempo de que venían los tsunamis, que se salía el mar, que el norte de Chile se hundía. La verdad es que las personas no deben preocuparse de eso, porque si va a acontecer algo, en el momento se verá qué es lo que podemos hacer para poder resolver el problema. Pero usted no puede ficar eternamente preocupado de que el mundo se va a destruir. Obviamente que todo tiene su inicio y todo tiene un fin. Ciertamente esta Tierra no es eterna, va a llegar un momento que va a desaparecer. Como todo planeta, porque todo tiene su principio y todo tiene su fin. Por eso Dios dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros definitivamente vamos a conocer el universo. Y nos están preparando para eso, para poder elevarnos como raza y poder conocer el universo. Ellos dicen de que 1000 años nosotros vamos a hablar del universo, de sus naves y de todo lo que hay ahí. Por lo tanto, el ser humano va a conocer el universo en compañía de sus hermanos extraterrestres. Las emociones son extremadamente poderosas. Si nosotros pensamos que nos vamos a destruir, definitivamente nos vamos a destruir, porque la mente es energía. Entonces, una de las cosas que tenemos que comenzar a pensar es que no nos vamos a destruir, que tenemos la capacidad, que somos poderosos, que tenemos la capacidad de poder cambiar nuestros destinos en la medida que lo creemos. Porque vuelvo a repetir, la energía se mueve con la intención. Yo genero intención y la energía se mueve. Pero si yo no creo que soy capaz, no creo que es posible, la energía no se mueve. ¿Okay? Por lo tanto, 2012 hay que estar tranquilo, vamos a pasar al 2013. Y cambios siempre han existido en la Tierra, esto no es nuevo. Hablan del aumento del Sol. Eso es algo extremadamente positivo, porque nuestros cuerpos se cargan con el Sol. Recordemos que para los egipcios y para los indios Hopi, el Sol era un ser. Entonces ellos tenían mucho conocimiento. Ellos cargaban sus cuerpos con energía del Sol. Entonces, si el Sol aumenta, ¿yo me tendré que preocupar si yo cargo mi cuerpo con energía? Obviamente que no. Entonces, en realidad, el que no se preocupa, el que no tiene miedo, es el que tiene el conocimiento. Y eso es lo que le falta a la gente. Conocimiento. El conocimiento nos va a poder permitir comprender ciertas cosas y no temer de eso. Tiene miedo el que no sabe que en el Sol viajan los eslabones de hidrógeno. Y los eslabones de hidrógeno contienen toda la información del planeta. La información del planeta, el Sol se compone de hidrógeno. El hidrógeno del Sol llega al planeta. Los eslabones de hidrógeno contienen la información que llega al planeta. Los eslabones de hidrógeno son los que están produciendo la alteración en este momento a nivel de nuestro ADN. El Sol es compuesto de hidrogênio. Exacto. O hidrogênio Vai alterar o nosso tem a DNA. fonte de conhecimento. E esse hidrogênio vai estar vindo para a Terra em maior quantidade. Ustedes van a ver dentro de las pirámides de Egipto que las escrituras están dentro de lo que llaman un cartucho. Tiene una forma, una patita así y tiene una cosa así. Los egipcios escribían en cartuchos. Ponían los nombres de los faraones en cartuchos. Bueno, los eslabones de hidrógeno, con la información que llega al planeta, llega en cartuchos.
Ellos copiaron eso de ahí. Y por eso encriptan la información dentro de esos cartuchos. Los egipcios tenían todo este conocimiento porque obviamente fueron contactados. Entonces adquirieron gran cantidad de conocimiento, pero ¿ustedes se acuerdan de que los maestros de Egipto eran más importantes que el faraón? ¿Han estudiado la cultura egipcia? Los maestros del antiguo Egipto eran más importantes que el faraón. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque ellos tenían el conocimiento. Entonces eran muy respetados. Pero ¿qué hicieron los faraones? Hicieron mal uso del conocimiento. Se dieron cuenta que la energía tenía polaridad y comenzaron a invertir la energía. Entonces, ¿qué hicieron los maestros? Quitaron el conocimiento. Cuando tú a una civilización le quitas el conocimiento, la civilización comienza a decaer hasta que desaparece. Los faraones traicionaron las enseñanzas de los maestros. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que aconteció ahí. Y los maestros retiraron el conocimiento. Y por eso la civilización egipcia sucumbió. En los últimos días la civilización egipcia fue invadida por un montón de pueblos. Até queimarem a biblioteca de Alexandria toda, né? Até queimarem a biblioteca de Alexandria e sumirem com todo o conhecimento. Exacto. Por que vocês acham que aconteceu a Santa Inquisição? Porque ali tinha muito conhecimento. E botaram fogo para acabar Vamos fazer o link com tudo. para a parte atual, então. Do mesmo jeito que eles fizeram isso antigamente, lá no Egito, na Alexandria e na Santa Inquisição, eles estão querendo fazer hoje. Esse é o problema, então vamos voltar agora para a atualidade. Esse é o negócio que está acontecendo hoje. Eles estão querendo sabotar e comandar a mente das pessoas através da mídia, que a mídia comanda a vida mesmo das pessoas. Todo mundo tem televisão. De 1 milhão de pessoas, uma pessoa não assiste televisão. Não adianta alguém aqui falar que está livre da mídia, porque não está. Mas a gente pode assistir essa mídia com olhar crítico e também evitar porcarias, como eu disse ontem, que a besta convoca as pessoas pelas besteiras, né? Então tudo que tem BBBs bem grandes são grandes besteiras de entretenimento e outras coisas ditas más. Então, qual é a sabotagem hoje? Qual seria o plano? A agenda hoje, ou reptiliana, ou do governo mundial, ou governo oculto, a agenda é hipnotizar as pessoas, deixarem elas totalmente condicionadas, dependentes de um sistema, frustrar elas automaticamente todos os dias para que esse sistema seja alimentado, ou seja, eles impõem que você compre um carro novo, mas que ao mesmo tempo no outro dia você já não deseje mais aquele carro e deseje o do vizinho. Então isso é uma imposição de frustração. O sistema de esperança que foi imposto, que é o esperar, ter a esperança de ficar rico, encontrar a felicidade, é uma grande ilusão, porque a felicidade não está lá no futuro, a felicidade está aqui e agora. Por exemplo, eu estou feliz agora, porque eu estou grato de estar aqui. Ou seja, felicidade é gratidão, e não o dinheiro que eu vou conseguir quando eu tiver milionário com 60 anos, mas eu vou estar doente com tanta loucura, tanto estresse para chegar nesse ponto. Ou seja, essa é a ilusão. Se a gente conseguir parar e pensar que o presente e o passado, importante também pensar no passado, porque a gratidão está no passado. Eu sou grato por ter tudo aquilo que eu tive e hoje sou o que eu sou. Aí você não fica procurando felicidade fútil por aí. Só que eles não querem que você faça isso, porque aí não tem consumo. Porque o consumo é baseado na esperança, na frustração. Se a gente está legal aqui comendo um pãozinho, mas a gente está junto com vocês e trocando ideia, isso basta. E a gente não está consumindo. Interessa para o sistema? Não. Mas o consumo consciente ele vai ser introduzido por essa nova consciência. Ou seja, o consumo consciente é a pedra embaixo da unha do sistema atual. Então eles estão querendo condicionar, vou deixar bem claro isso, vão querer introduzir chips
Isso não é chip extrafísico, nem chip de qualquer outra coisa, são chips subcutâneos. Só um parênteses, o sistema de saúde que o Obama aprovou está condicionado Exatamente, o sistema de saúde do Obama, que vai ser introduzido e já deu abertura, e já começou a implantação de chips subcutâneos nos Estados Unidos. A pessoa só vai poder usar o sistema público de saúde americano se tiver chipado, com a desculpa que o prontuário todo vai estar lá registrado, tudo bonitinho, tal, mas se você botar esse chip, automaticamente você está autorizando a ser monitorado 24 horas por dia, mas além disso, que ninguém fala, você vai estar chipado espiritualmente. O que é chipado espiritualmente? É chipado eternamente. Mas para que você seja chipado com o próprio chip físico subcutâneo, você precisa permitir. Se você permitiu, você deixou de ser controlado. Ou seja, é a marca da besta escrito no Apocalipse. A marca da besta que você vai ter no braço direito ou na testa vai ser a marca da besta. E isso está escrito no Apocalipse. Quem não tiver a marca da besta, ou seja, o controle, não poderá comprar, nem vender, nem se movimentar, e nem se comunicar e tudo mais. Ou seja, controle absoluto. Isso já está programado. A fábrica de chips já está pronta em São Carlos, em São Paulo, multinacional. As ações dessa empresa já estão explodindo em Nova York, no Dow Jones. Os investidores já estão investindo para que isso aconteça mesmo. Em maio do ano que vem os carros já estarão chipados, vocês não sabem ainda, mas em maio do ano que vem vai ser imposto, ou seja, imposto não proposto. Vamos ter que pagar o chip para colocar no para-brisa, nosso carro está chipado. Então você saiu da sua casa, você já está monitorado. Depois disso vão chipar os bichinhos, os cachorros, os gatos, que já estão sendo. Depois nosso sistema financeiro, sistema de saúde, depois sistema de comunicação, celular, internet. E por aí, então, completa aí, Fábio. Sim, mas também não tem pra onde fugir. Tem. Vai ter que ter. Tem um... Eu vou te falar. O que você queria falar agora? Você queria falar? Cara, não esqueci. Então o que vai acontecer? Sapato, então o que vai acontecer? Depois eu te passo, tá? O que vai acontecer é assim: vai ocorrer um processo de resistência. O que é o processo de resistência? Vão ter pessoas que não vão aceitar. Eu não vou pôr. Você vai pôr? Alguém aqui vai pôr? Levanta a mão aqui. Quem não vai pôr? Tá. Quem tomou a vacina da H1N1, da gripe suína? Quem tomou? Ó, vocês estão despertos agora, eu tô vendo mesmo. Só que assim, vai ser tão difícil não colocar esse tal chip, que de 100 pessoas que estão aqui, 5 só não vão colocar. Não porque eles não querem, porque vai ser muito difícil. Porque senão você vai ser um marginal, você vai viver à margem da sociedade. Essa margem da sociedade, quem tiver coragem, pode ser coisa de filme, mas vocês vão ver isso acontecer. Essa legião de resistência vão criar polos de resistência que vão fazer um tipo de uma sociedade alternativa, sem fazer ligação com o Raul, mas vai ser uma sociedade alternativa, viver à margem, e a sociedade vai funcionar como uma moeda social de escambo, e vai ter o médico alternativo, ou seja, o médico que não está chipado, vai ter a internet alternativa, vai ter o supermercado alternativo, vai ter o telefone alternativo, vai ter o pedreiro alternativo, ou seja, eu não posso comprar nem vender no mercado, mas eu tenho quem... E eu acredito, assim, muito, muito mesmo, que Florianópolis, exatamente a ilha onde a gente está aqui, vai ser um polo dessa resistência. Não é por acaso que a gente está aqui, talvez. Pessoal, vamos ficar aqui tudo. Pode fazer pergunta? Pode fazer. Então, pessoal, vamos tentar fazer mais perguntas para a gente
fazer a proposta de sanar as dúvidas que ficaram de todos vocês de ontem. Gustavo falou. O Povo Azul Carlos, ele comentou sobre as datas triplas, que tem com relação com a aproximação do Grande Pulso, e que a cada data tripla, portais estelares, digamos, no Egito, estão sendo ativados, que nem, por exemplo, hoje, né, que a última data é 11/11, e a última definitiva é 12/12/12. Você pode falar um pouco da pergunta, só para o pessoal lá de fora? Ele perguntou mais ou menos sobre datas triplas. E a cada data tripla, em pontos de ativação estelar cósmica. Sobre ativação estelar cósmica em datas fixas, como hoje, 11/11 ou 12/12 de 2012. Não acredito em nada disso. Só. Não me foco em data também, como disse o Fábio. Não tem isso, não existe. As mudanças cósmicas são sempre gradativas. Não é assim, hoje vai acontecer um portal e abre um portal e todo mundo está desperto, espiritualmente salvo. Esquece disso, besteira. Mas e as datas, data show, por exemplo, do zodíaco que você colocou? De dilúvio até agora. Porque a gente usa... Isso, diferencia o que você está falando de atemporal, de não se marcar em datas. Das datas que são passadas ou no zodíaco. Então, mas é que a gente usa a nossa simbologia para poder compreender, mas você vê o zodíaco é todo simbólico, não tem número e data lá. É simbólico. É o desenho do escorpião, é o desenho do peixe, é o desenho do sagitário, são as constelações. A gente põe data porque senão a gente não tem referência, mas a gente depende. Mas é que são ciclos que a gente acompanha. Lógico. É preciso acreditar em alguns números. Não, a gente acredita nos números, lógico. Mas não em datas assim. Eu não acredito em data fixa. Sim. Deu para entender assim? Não acredito em data fixa. Como, por exemplo, não acredito que 21 de dezembro de 2012 vai acontecer o fim do mundo. Não tem como acreditar nisso. Vocês demarcam uma consciência. Próxima pergunta. Para mim? Eu tinha uma palestra sua no YouTube que você falou sobre não comer a carne. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o ser humano não ter um cozinho, não queria falar um pouco. Ah, sim. Ele falasse um pouco mais e até estender a eles se eles também entendem isso. Eu comi carne na minha vida. Você repete só um pouquinho da pergunta pro pessoal lá de fora? Então, a pergunta é sobre. Ele quer que eu fale um pouquinho sobre por que comer carne, não comer carne, enfim. Eu conheci a Fábio na churrasqueria. Mentira. Mentiroso. Mas saindo daqui, vocês pensam que nós vamos para onde? Veja bem, eu comi carne minha vida inteira e quando eu trabalhei nesse livro, A Grande Sabotagem Reptiliana, você não está mais naquela fase de acreditar. Eu já estou na fase do sentir. Então, para mim, se eu sinto que é quadrado, eu não vou em frente. E eu parei, achei que eu ia sofrer muito ao parar e não senti nada. Na verdade, não faz a mínima falta. Então tem algumas evidências, até que outros pesquisadores já apresentaram, que assim, todo carnívoro, ele tem uma mandíbula muito forte. Ele não faz esse movimento aqui, ó. Você conhece algum animal que faça isso? Que seja carnívoro? A vaca faz. Mas ela é porque é justamente por isso, porque ela é herbívora. Então, assim, nosso intestino, né, até o Bruno pode até falar muito melhor do que eu sobre isso. O nosso intestino, ele não é curto, porque todo animal de predador, ele tem um intestino curto, quer dizer, ele come a carne muito rápido e expele muito rápido. O nosso é longo, o que significa que é de herbívoro, né? Então, estudos foram feitos com o homem de Neandertal, encontraram um monte de semente na boca dele, nos dentes, restos mortais. Então, assim, é uma decisão pessoal? Nós não fomos feitos para comer carne, essa que é a verdade. Não fomos feitos para comer carne porque os uranianos explicam assim, né? Vocês não respeitam os reinos, eles já vão para um outro patamar de conversa. Então essa coisa do reino, vocês não respeitam o reino animal, vocês não respeitam esses animais que vieram ajudar vocês e vocês estão matando eles.
quando não precisam mais, né? Então tem uma série de coisas que eu falo nesse livro que para mim, eu sou muito chato com essas coisas de convencer outras pessoas. Eu não gosto de gente que fica buzinando, acho muito desagradável isso. Mas ao ter essa experiência, eu falei, olha, eu não posso mais por uma questão de consciência. Então quando você tem consciência das coisas, você para com alguns hábitos que são negativos e que levam outras pessoas a serem negativas. Agora, imagina eu falando isso em Porto Alegre, cara. Como é que vai ser? Os caras vão levantar e falar, valeu aí, cara, beleza? Vamos lá pra churrascaria, tia. Se o Bruno quiser falar alguma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Toda a pesquisa que eu já fiz com relação a nossa biologia não ser exatamente a de um ser carnívoro corrobora tudo isso que o Fábio falou, né? Existem, inclusive, vou até deixar aqui uma fonte oficial, que é a Sociedade Vegetariana de Médicos Brasileiros ou Sociedade de Médicos Vegetarianos, alguma coisa assim, vocês procuram. Lá tem toda essa parte de documentação aí, e tem inclusive um manual que vai ensinar a gente como nós estamos condicionados, né, a essa cultura da carne ser o principal alimento nosso. Esse manual ele vai auxiliar a pessoa que deseja por vontade própria migrar de uma alimentação baseada na carne para uma alimentação sem carne, então substituindo. E eu acho que o problema vai um pouco mais além. Quando eu me tornei vegetariano, eu me tornei não pelo meu benefício físico, porque eu acho que seria um pouco de egoísmo eu pensar só em mim, né? Primeiro eu pensei no planeta, né? Porque o planeta, não sei se você sabe, mas quase 70% do motivo da degradação do ecossistema do nosso planeta é devido à indústria da carne, né? Desmatamento, poluição de lençol freático. No Brasil, por exemplo, a gente tem 220 milhões de cabeças de gado, sem contar porco e frango. Mais gado do que gente, né? E o gado produz uma grande quantidade de resíduos. Então você imagina esse resíduo todo entrando na terra, entrando no lençol freático, não vence, né? Fora tudo que é devastado, nós somos o maior, como foi falado ontem pelo Fábio, acho que é a JBS que chama, é a maior produtora mundial de carne, ela está no Brasil. Santa Catarina é o estado que mais produz carne no Brasil, e a maior produtora está no Brasil. Então o nosso gado ele nem come grãos, mas nós somos o maior produtor de grãos para gado, porque a gente exporta os nossos grãos para os Estados Unidos, para a Europa, né? Agora para a China? E para a China, principalmente. Um grande mercado agora. Então o que acontece? A gente nem precisaria estar devastando florestas para produzir grão para alimentar gado, porque o nosso gado come pasto no Brasil. Mas as empresas que detêm, que são todas essas ligadas a esses, né? Monsanto é uma delas, que detém essa tecnologia do plantio dos grãos. O interesse é óbvio só para o bolso deles, né? E a gente permite isso quando a gente vai no mercado e a gente compra carne. Eu enxergo assim uma opinião pessoal. E se nós formos estudar a fundo toda essa parte de o maior vilão da degradação do nosso sistema ambiental é a indústria da carne, né? Tudo está relacionado a isso. Produção de grãos para alimentar animais devasta nossas florestas, acaba com o nosso ecossistema, biodiversidade. Devastação de florestas também para a produção, para o espaço, confinamentos. Poluição do lençol freático, emissão de gás metano. As vacas emitem mais do que... Isso vocês podem procurar, tem documentários, inclusive aqui feito com professores, doutores da UFSC, da UDESC e de outras faculdades, chama-se A Carne é Fraca. É um documentário que não tem nenhuma imagem chocante, ele só tem dados, e de pessoas muito gabaritadas no meio acadêmico científico. Então a gente deve fazer essa pesquisa para tentar enxergar um pouco. Depois vem a questão dos animais, né? Porque o sofrimento é intenso.
nós expomos e escravizamos, né? Para mim não tem diferença nenhuma entre o holocausto de Hitler e o holocausto que é feito com as vacas, né? Para mim não tem diferença alguma, né? Qual que é o que é a escravidão? É você escravizar um ser humano ou você escravizar um ser inocente? É a mesma coisa. Então tem todos. E aí, por último, se vocês acharem que nada disso basta, vai melhorar o seu próprio corpo, seu sistema de glândulas, e se você quiser pensar só em você mesmo, mesmo assim vai ser um benefício que de quebra vai estar ajudando o planeta e as outras espécies que vivem aqui. Só para alertar, um pouquinho, todo mundo acha que o Brasil... Bom, essa notícia não é divulgada, que nós somos os maiores vendedores, né? Nós temos o maior matadouro do mundo, vamos falar a verdade. Só que muita gente também não sabe que nós somos um dos maiores exportadores de armas do mundo. Então o Brasil está na rota do sangue, né? Ele está matando um monte de animais e está ajudando, vendendo armas para o resto do mundo, consolidar a matança de seres humanos. Então, é o que eu falei ontem, nós estamos seguindo a agenda reptiliana. Perguntas? Em relação a esses eventos cósmicos que estão para acontecer, o pessoal fala de Nibiru, Cólogo, Segundo Sol, o que vocês entendem de todas essas coisas? Nosotros sometimos a unas personas que tenían la capacidad de poder avanzar en el tiempo y poder narrar hechos que estaban, digamos, aconteciendo en el futuro. Son personas que tienen esa capacidad. Hicimos un estudio en Chile respecto de eso. Una de las personas, bajo regresión de hipnosis, faló de que la Tierra en el 2030 había sido golpeada por un asteroide y que mucha gente había perecido producto del impacto. Después describió qué es lo que era la Tierra en ese momento, cómo era el planeta, y describió que los autos volaban, ya no estaban en tierra. O sea, definitivamente, si van a acontecer cosas, vamos a ser ayudados, no hay ninguna duda de eso, como ha sido siempre. El planeta Tierra ha pasado por varios peligros y hemos sido ayudados, siempre hemos sido ayudados. Yo creo que en esta oportunidad va a acontecer, por todo lo que estas personas narraron en esa oportunidad. Recuerden que los lamas tibetanos ya falaron de que ven en el futuro, los lamas tibetanos, la orden de los tulupa, que son esos que tienen el penacho amarillo, que son los que tienen la capacidad de adelantarse en el tiempo. Ellos falaron de que veían al planeta Tierra siendo rescatado por los extraterrestres, por razas en el fondo del espacio. Y todo esto apunta a que definitivamente en la humanidad se va a producir una alteración. Pero no va a provenir directamente del planeta, sino que va a provenir directamente de los gobiernos. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Y comprender que la vida continúa, pero van a acontecer cosas muy importantes. La Tierra no se va a destruir, pero el Consejo de Ancianos de Orión dice de que va a vivir un proceso de depuración. Es decir, no se va a destruir, pero vamos a ser depurados. Depurados significa expuestos a energías que en el fondo nos van a cambiar, nos van a transformar. Ya los círculos de trigo falan eso. El hombre mariposa, un círculo de trigo que apareció en Inglaterra, habla respecto de la transformación del ser humano. Porque recordemos que la mariposa vive un proceso de transmutación interna, ¿no es cierto? En el cual pasa desde larva a mariposa. Entonces, en eso está representado un poco lo que va a acontecer. Ahora, todo esto va a ocurrir a nivel energético. Usted no se va a transformar físicamente, se va a transformar energéticamente. Y ya muchos médicos que son expertos en ADN y que realizan estudios en los pacientes, revelaron de que está comenzando a activarse la tercera hebra del ADN. Por lo tanto, ya no es novedad, ya se sabe que eso está aconteciendo. No sé se alguém quiere aportar. Só um pouco de sobre o Nibiru, exato. Eu vou falar a minha linguagem, que é um pouco mais espiritual e não tanto energética, mas assim, eu vejo muito Nibiru, até por informações que eu tive do Ademar, né?
Ademar Ramos passou muita informação sobre isso para mim, que é um assunto que borbulha no mundo inteiro, né? Aliás, o vídeo que a gente fala sobre Nibiru no Ademar, lá no YouTube, é o que tem mais acesso, né? Então, Nibiru, assim, ao meu ver, é um bolsão de recuperação dessas almas ou desses espíritos aqui, que estão aqui encarnados, que vão ser resgatados, ou seja, que não vão servir mais para viver nessa nova era que vai surgir. Ele passa, assim, realmente de tempos em tempos, períodos e períodos, mas ele não é físico, a gente não consegue ver ele. Por isso que a NASA não consegue ver. Algumas pessoas têm foto e tudo, mas é uma manipulação ou especulação de todo quanto é lado. Ele é no astral. No astral, ele está no astral e ele faz essa passagem justamente para repuxar e puxar as almas que não servem. Ou seja, por isso que alguns chamam de planeta chupão, ou Nibiru ou Hercópolis, é o mesmo. Ele resgata essas almas que não servem mais para ficar aqui. Aí junta com o grande pulso que você perguntou. O grande pulso, ele vai chegar, vai fazer a iluminação, vai fazer o esclarecimento, vai tirar todas as sombras, e na volta ele puxa tudo que é obsessor, tudo que é porcaria, como a onda do mar faz. Ela avança, depois na volta ela leva tudo para o alto mar. Não é assim? A mesma coisa vai acontecer. A hora que voltar esse pulso galáctico, ele puxa tudo que não presta e leva para os lugares que são para a regeneração desses espíritos. Ou seja, é como passar um arrastão lá na USP, pegar tudo que não serve e levar para o pré-primário. Vai aprender tudo de novo. Mais ou menos é isso. Deixa eu só completar. As informações que os uranianos passam para a gente é o seguinte, que o Nibiru, o nome que tenha, ele na verdade não é um planeta. Ele é um asteroide muito grande e me chamou a atenção a descrição. Eles falaram que ele apaga no espaço. Ele vem iluminado como se fosse um planeta e ele apaga. E parece que some. Então, às vezes, ele não é visível porque ele literalmente apaga. Uma outra observação que eles fizeram sobre esse planeta é que ele também não é habitado. Que não é um planeta, é um planetóide que é um asteroide e tal. O livro do Zecharia Sitchin, que foi escrito há 30 anos atrás, levou toda uma geração a pensar sobre isso de uma forma baseada nos documentos, nos tablets, nas pedras sumérias. Os uranianos falaram algo muito interessante a esse respeito. Eles falaram assim: eles tinham conhecimento muito grande sobre astronomia, os sumérios. Só que muitas pedras foram, primeiro, sabotadas, roubadas pelos reptilianos para que o conhecimento não fosse passado. E segundo, muitas pedras foram feitas de forma errada para não dar a informação correta sobre esse planeta. Então é interessante porque eu não posso provar nada, então todo mundo vai atrás do Zecharia Sitchin. Por quê? Porque as pedras existem, estão lá e foram decifradas. Agora, uma outra coisa assim, se os Anunnakis, que não eram reptilianos, apesar de alguns pesquisadores afirmarem isso, na verdade eles estavam a nosso favor, tinham tanto poder, será que, se eles gostavam e gostam tanto da raça humana, vocês acham que eles não podem desviar esse astro quando eles quiserem? Pode ser que esse astro passe daqui a 30 anos, pode ser que esse astro, quer dizer, não tem uma data, porque as coisas do universo são mutáveis. E a gente quer colocar o universo numa caixinha. Não é assim que funciona. Então, assim, os astrônomos estão todos proibidos de falar. Assim como operadores que trabalham em aeroporto. Pergunta para eles se eles viram algum OVNI um dia na vida deles. No radar. No radar, operador de radar. Não, nunca vimos nada. Só que eu já conversei com um monte e ele fala, é todo dia. Essa notícia sai na imprensa? Claro que não, e nunca vai sair. Exatamente. Então,
esqueçam de que astrônomos vão falar a verdade a respeito desse assunto. Não vão, estão proibidos. Esse asteroide existe? Existe. Pode passar perto da Terra? Pode. Ninguém sabe quando e ninguém sabe se ele vai passar entre a Terra e Marte, se ele vai passar entre a Terra e Júpiter, porque as coisas são mutáveis. Tudo na vida, tudo no universo está mudando. Agora pensa bem, se existe um projeto do todo para que a gente evolua, para que a gente se torne uma consciência una, né? Uma consciência planetária, o todo, os Anunnakis vão deixar um super meteoro passar por aqui e destruir tudo? Não faz o mínimo sentido, na minha opinião. Isso aí. Eu vou pedir a opinião do Mike. Eu gostaria de saber sua opinión acerca de esto. ¿Acerca de los Anunnaki? No, del planeta. Eso, bueno, como te decía, no es mucha la información que hay respecto del tema. Concuerdo muchas cosas con Fabio, porque en realidad el universo es relativo, todo puede cambiar. Los astronautas también vieron asteroides de gran tamaño cuando viajaron. Ahora, respecto de lo que dice Fabio, de que están los pilotos, digamos, silenciados, no solamente los pilotos, la comunidad científica entera está silenciada, no hablan. Aquí han acontecido cosas realmente súper fuertes, como por ejemplo, una de las cosas que hoy día puedo hablar con absoluta confianza y conocimiento, porque participé de hecho de ese estudio. Nosotros en la cordillera de los Andes de Chile detectamos partículas radioactivas. Cesio 128, 129. Partículas radioactivas. Entonces, la primera pregunta que se hicieron, ¿de dónde provienen? Porque ¿cómo van a haber partículas radioactivas en la cordillera de los Andes? Bueno, acontece que esas partículas provienen de las explosiones del atolón del Mururoa, que acontecieron en 1960. ¿Pero y qué están haciendo en Chile? Fueron arrastradas por los vientos y con las lluvias se precipitaron y cayeron en Chile. La partícula radioactiva tiene una vida útil de 80 años. Todo lo que toca durante 80 años contamina. Después vienen los procesos de lixiviación de los terrenos. Cae lluvia, penetra la tierra, va a las aguas que están bajo tierra, contaminan todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanto cáncer en Chile? ¿Por qué hay tanta gente que padece de cáncer? Por los agentes contaminantes. Entonces tenemos otras cosas que son extremadamente importantes que están aconteciendo en este momento y que tenemos que revertirlas, ver cómo solucionamos esos problemas. Porque definitivamente la radioactividad es un problema, y un problema grave. Si mi virus se acerca o no se acerca, o llega o no llega, es algo que todavía por el momento no nos está afectando, solamente nos preocupa. Pero aquí tenemos algo que nos está afectando ya, en este momento. La cantidad de antibióticos que le están colocando en este momento a los animales, una cosa pero impresionante. Los animales están llenos de antibióticos. Los pollos, en los centros donde se crían y todo, necesitan hacer crecer el pollo rápidamente para poder que alcance una talla para poder comercialmente venderlo. Pollo. Los pollos no alcanzan a tener 2 meses y crecen, se desarrollan. ¿Por qué? Porque están llenos de hormonas. Es una esponja. Es una esponja. Los pollos se les quiebran las patas porque se desarrollan tan rápido y no alcanzan a desarrollar las piernas. Todo para que alcancen una talla comercial para que puedan ser vendidos. Entonces al final, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos ingiriendo? Perdone que me salga un poco el tema, pero quedó pendiente lo otro. Estamos comiendo hormonas. Hormonas, nos estamos llenando el cuerpo con hormonas. ¿Y qué producen las hormonas dentro del cuerpo? Alteración. Estamos siendo alterados hormonalmente. Entonces, hay un proverbio tibetano que dice lo siguiente: dime qué es lo que comes y cómo piensas, y yo te diré por qué estás enfermo. Porque todas las enfermedades provienen de cómo pensamos
y de lo que comemos. Por lo tanto, tenemos que focalizarnos en eso. Ese es el área realmente importante y es lo que está aconteciendo en este momento. Los alimentos que estamos consumiendo. También hay que ser cuidadosos y no ser extremos. Porque en Chile conocimos una persona que se alimentaba del prana de la tierra y comía prana y de repente se sacaba una hoja del árbol y se tragaba la hoja y el tipo era admirado porque era el niño prana y el niño prana se alimentaba de prana. Y ella viró prana. Y resulta que el niño prana arrepentido porque no come carne, no come nada, entonces ¿por qué él es prana? Y solamente se dedica a meditar. Y resulta que de repente el niño prana empezó a adelgazarse y se le empezaron a ver las costillas, se dejó el pelo largo, el tipo parecía Cristo, este que aparece en la película. Ella encontró algo interesante, encontró una flor. Y ella observadora, ¿eh? Entonces, déjame terminar un poquito. Entonces el niño prana se alimentaba de esto, y no comía carne, y no comía esto, y no comía esto otro, y cayó en eso. Y mucha gente lo empezó a seguir, porque el tipo era un verdadero ejemplo. Mira este tipo, cacha cómo estaba, lo logró, se alimenta del prana de la tierra. Repentinamente el niño prana empezó a quedar loco, se empezó a trastornar. Bueno, corrió un día, saltó una piedra y se tiró. Se mató. Entonces todo el mundo pregunta, pero ¿cómo un tipo tan espiritual que parecía Cristo? Los ojos azules, es descendiente de padres franceses que llegó a Chile, todo por una vida natural. Nadie entendía nada. Bueno, se le hizo una autopsia. Se descubrió que el niño prana tenía una insuficiencia de vitaminas y minerales en el cerebro, pero tan grande, que al final lo terminaron trastornando, lo terminaron volviendo loco. Porque el cerebro precisa de ciertos elementos, de ciertos minerales para poder desarrollarse, para poder pensar, para poder generar el funcionamiento. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, no caer tampoco en los extremos. Cuando decimos no comer carne, y los tibetanos hablan de eso, lo dicen obviamente porque hoy en día los animales tienen mucho antibiótico, les inyectan antibióticos. Entonces, perfecto, usted no coma carne, coma peces, coma carne blanca, busque la alternativa. Perfecto, no come carne, no come peces, listo, coma soja, porque la soja tiene la proteína de la carne. Pero hay gente que de repente no come carne, no come soja, no come esto, no come esto, se va a terminar enfermando, va a empezar su mente a fallar, porque el organismo precisa de esas vitaminas y minerales. ¿Ya? Herbalife es una empresa que conoce muy bien de eso. Proporciona alimentos que son ricos en vitaminas y minerales. Pero también es cierto una cosa, el cuerpo asimila lo que necesita y lo que no necesita lo desecha. Por lo tanto puedo tomar Herbalife durante todo el año y si mi cuerpo no lo precisa, lo va a desechar. Nuestros cuerpos son inteligentes. Tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos bien y si prescindimos de algún alimento, tenemos que buscar la alternativa a ese alimento. ¿Ya? Si no comemos carne, comer soja. Pero no quedarnos en la situación en la cual no comemos nada y vamos a respirar y nos vamos a alimentar de prana porque reaccionemos. O sea, no es ese el camino. ¿Ok? Tem uma pergunta ali atrás, Pedro. Posso? Os extraterrestres falaram para você alguma coisa de energia infinita? Energia libre. ¿De energía libre y energía infinita? La verdad es que la energía siempre ha sido infinita y siempre ha sido libre. Hay un proceso, existe un proceso de crear o átomo, a fusão nuclear. Sí, mira, te explico. Es un tema bien profundo. Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible para que se pueda entender. Todo tiene energía. La energía que yo uso para sanar es la misma energía que sostiene los planetas en el universo. No es diferente la energía que sostiene los planetas en el universo que la que yo uso para sanar. Es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque toda energía está conformada por partículas de cuantos. Toda energía está conformada por partículas de cuantos. Por lo tanto, es la misma energía. Por ahí me encuentro con gente que me dice, me llegó la energía violeta, me llegó la energía azul. No, a mí me llegó la dorada. No son energías distintas. La energía es exactamente la misma. Lo que pasa es que tiene
frecuencias, vibraciones distintas. El haz de luz es blanco, pasa por el prisma, se descompone, aparecen todos los colores del arco iris. Cada color es una frecuencia, pero todos estos colores provienen de la misma luz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué trato de explicar con esto? Que la energía es exactamente la misma. Los egipcios descubrieron que esta energía se puede almacenar. Descubrieron que la energía más poderosa que existe en el universo es la que tiene el ser humano internamente, dentro de su organismo. La energía del taquión. Es una de las energías más poderosas que hay en el universo. Entonces, fabricaron una tremenda máquina para comenzar a fabricar otros elementos con energía. Cuando los chinos invadieron Tíbet, fueron detrás de los instrumentos taquiónicos. Todos los aparatos que tenían los lamas tibetanos, los cuales usaban con energía del taquión. Obviamente los descubrieron, los atraparon y se los robaron. El único problema es que hasta el día de hoy los chinos no saben cómo funciona. Exacto. ¿Por qué? Porque los instrumentos que nosotros cargamos taquiónicamente funcionan directamente con la mente de la persona que los fabricó. Y eso yo lo demostré. Pesqué una llave, la saqué, la cargué con energía del taquión y sané con la llave a una persona que tenía dolor de cabeza. Se alguém me rouba a llave, não lhe vai servir. Deixa eu completar essa energia livre que é interessante. Essa pergunta sua é muito interessante. Assim, no meu caso, no livro Além do Compartilhamento, ele explica com detalhes o que será essa energia livre. É como se fosse o terceiro passo de algo que vai acontecer daqui 20 ou até menos 15, 20 anos e depois se torna uma coisa comum. A energia livre vai se tornar uma coisa comum entre nós. Por exemplo, ontem eu falei que o notebook ou o tablet do futuro ele vai precisar ligar na tomada elétrica para funcionar. A sua bioenergia, junto com a tecnologia, vai fazer aquele aparelho funcionar e você automaticamente, a sua bioenergia vai alimentar a internet. A internet vai ser uma coisa orgânica. Dá para entender isso? A internet vai ser uma coisa orgânica, ela vai ser totalmente abastecida pelas pessoas. A bioenergia das pessoas será transformada em energia elétrica e vai sustentar a internet, que vai se chamar Interlife. Vai ser uma vida viva e como se fosse uma quinta dimensão, vai ser uma coisa viva e vai acontecer. Sim, as naves funcionam assim, são bioenergias. A energia taquiônica, que é a energia mais rápida do universo, é a energia do pensamento, a energia da consciência. Só a gente tem que tomar cuidado para não ter essa manipulação desses chips. Isso vai ser uma coisa que pode atrasar, presta atenção, isso pode atrasar essa evolução. Mas que isso vai acontecer, vai. Se acontecer essa manipulação de chips e todo esse monitoramento, vai atrasar, só isso. Mas a coisa vai acontecer. Só para completar uma coisa. Tá, deixa eu só falar. E daí, essa energia livre vai sustentar, por exemplo, como a internet vai estar sendo sustentada por isso, calma. A sua casa, por exemplo, vai ser sustentada por essa energia. Então você não vai precisar da energia elétrica de Itaipu, por exemplo. As indústrias, sim, com certeza precisarão. Mas todo o resto vai ser abastecido por isso. Momento. Hay algunos descubrimientos que han sido ocultados en la humanidad. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que veo que no han captado todavía esa parte. Descubrimientos científicos que han sido ocultados a la humanidad para que la humanidad no conozca, no sepa de eso. Científicos neozelandeses y científicos... ¿Dónde trabaja tu señora? ¿Cómo? Son de Bélgica. De Bélgica, científicos de Bélgica. Descubrieron que la célula del ser humano tiene un aura. O sea, emite una energía. No solamente eso, descubrieron que esa aura puede ser medida. ¿Ok? Entonces, eso explicaría un montón de cosas que acontecen dentro del cuerpo del ser humano. La célula del ser humano durante el día se torna altamente positiva. La célula del ser humano tiene polaridad igual que nuestro planeta, tiene polo norte y polo sur. Durante el día la célula se polariza en forma norte, positivo. Durante la noche se polariza en forma
negativa. ¿Por qué hace esto? Porque cuando polariza el cuerpo en forma positiva y negativa, mantiene elevado el sistema inmunológico del cuerpo, aumenta las defensas del cuerpo. ¿Qué acontece si se queda solamente en positivo y no alterna a negativo? Comienza el cuerpo a perder energía. Esa es la razón por la cual enfermamos. Los seres humanos enfermamos porque perdemos energía. Y al perder energía disminuye nuestro sistema inmunológico. Si nosotros elevamos la energía del cuerpo, se eleva automáticamente el sistema inmunológico, se elevan las defensas. Nuestros cuerpos son perfectos, tienen la capacidad de autorrepararse, de autosanarse, pero se sanan en la medida que tienen energía. Si no tienen energía, no se sanan. Entonces la persona, cuando pongo las manos, ¿por qué la persona se sana? Porque le presto una energía para que la persona incremente sus niveles inmunológicos y de esa manera se sane. Entonces tenemos que comenzar a entender que el cuerpo no es solamente esto que vemos, sino que esto y muchas cosas más. Cuando los médicos descubren que el cuerpo es materia más energía, van a encontrar la solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día. La energía libre está para eso también, para poder ayudar en todos los avances tecnológicos. Muito obrigado. Só um minutinho. Falando um pouquinho sobre a energia das naves uranianas, por exemplo. Tudo em Urano da 8ª e 9ª dimensão é alimentado por um negócio chamado raio azul. E os seres de Urano, eles alimentam a nave como um ser vivo. O combustível da nave é o raio azul e é o mesmo combustível que os uranianos usam para se manter com saúde. Então olha que nível de tecnologia esses caras já chegaram. E eles falam também ao mesmo tempo, concordando com os dois amigos, que agora esqueci, fui brincar. Foi pra emoção, foi pra emoção. Foi pra emoção. La nave tiene energía azul. Y los uranianos usan la energía azul. Eu ia falar outra coisa. Parece que passou, mas acho que não era para falar. Recordé. Los ovnis son igual que una célula. Una célula viva. ¿Qué es lo que precisa la célula para poder sobrevivir? ¿Alguien sabe? Agua. Por eso que los ovnis bajan y absorben el agua del mar, el agua de los ríos, el agua del lago. Absorben agua, porque internamente funciona como una célula. Todos los procesos que se desarrollan internamente dentro de la nave son exactamente igual que una célula. La energía que utilizan estas naves son extremadamente avanzadas. Son energías que están conformadas por máquinas cuánticas, las cuales han almacenado energía taquiónica y la han precipitado para poder producir ciertos procesos internos dentro de la nave. ¿Puede uno cuánticamente fabricar una máquina? Aquí. Cada uno baja una parte de la máquina. Yo bajo una parte, Carlitos baja otra, Fabio baja otra. Se ensamblan las tres partes y la máquina comienza a funcionar. Pero la fabricación de esa máquina requiere que Carlito, tenga un nivel de conciencia muy alto y pueda manipular las energías. Lo mismo Fabio. Esto es en el fondo la tecnología que usan ellos. Ellos llegaron a este nivel, a nivel de poder componer las partículas subatómicas conforme a lo que ellos piensan, cómo ellos plasman y precipitan esa energía. En el fondo, las cosas que han construido están relacionadas directamente con eso. Y eso es libre, es gratis, está en el universo. Tesla, cuando propuso la energía libre, propuso electricidad para todas las casas, iluminación para todas las casas. Nikola Tesla. Pero ¿por qué al final no se concretó? Porque obviamente la industria
¿no es cierto? Los intereses económicos no querían que la comunidad tuviera electricidad gratis, querían que se pagara. Entonces sí hay un montón de inventos que se han desarrollado para poder solucionar un montón de problemas y para que todo sea gratis, pero siempre está detrás la industria, preocupada de que esto no se descontrole. Ya en Estados Unidos un hombre fabricó combustible del agua, otro fue mucho más avanzado, fabricó combustible de los aceites, cocinaba y el aceite lo echaba en un contenedor, hizo hidrólisis y fabricó un combustible y el auto anda con aceite. Entonces hay muchos descubrimientos, pero no salen. Ya se sabe que la pasta dentrífica, esto que usamos para lavarnos los dientes, en Estados Unidos se descubrió la pasta en la cual tú te lavas y no hay más caries, desaparecieron las caries, pero no la pueden vender porque si la venden se mueren todos los dentistas. El coloide de plata, la plata coloidal, el antibiótico natural más potente que hay en el mundo, destruye 650 virus, parásitos, hongos y bacterias. Se hace con agua de la llave y 2 barras de plata pura, 1000. Se traspasan átomos, partículas microscópicas de las varillas de plata al agua. Tú te tomas eso y con eso destruyes virus, parásitos, hongos y bacterias. No lo venden en ninguna farmacia, porque si la farmacia vende eso, no vende ni siquiera una aspirina. Entonces tenemos un montón de elementos que han sido descubiertos que pueden ser utilizados para poder incrementar los niveles de salud de la población. Pero parte de esos elementos no pueden ser vendidos, no pueden ser distribuidos libremente porque atentan contra la industria farmacológica. Iório tem água, a Luzota, a nossa água. Existe água lá? Eu pergunto para os dois. Porque eles dizem. Iório? Iório e usa urânio. Não entendi a pergunta. Se a Iório tem água e se usa urânios também. Por supuesto que sí, porque el agua es la base de toda civilización. ¿Se recuerdan por qué se inició la civilización en Egipto a orillas del Nilo? Porque ahí había agua. Donde hay agua, hay civilización. Porque es lo que la civilización precisa para poder desarrollarse, para poder formarse. Ahora, esta agua que está en este planeta fue traída al planeta. El agua del mar fue traída al planeta. Entonces, ¿qué precisa el ser humano para poder crear su ecosistema? Agua. El agua es la base. Ahora, ustedes saben que el agua tiene una particularidad muy especial. El agua puede asimilar molecularmente cualquier frecuencia. Es una particularidad que tiene el agua. ¿Alguien ha oído hablar de los descubrimientos del doctor Masaru Emoto? Los cristales del agua. El agua se modifica cada vez que la someto al pensamiento. Bueno, yo fabriqué una máquina, porque yo he fabricado muchas máquinas, y muchas las he mostrado, muchas me las han copiado, ya están vendiendo máquinas mías en otra parte. Yo usé parte de la tecnología de los extraterrestres para fabricar varias máquinas. Una de las máquinas que fabriqué es una máquina que copia los remedios. Tú pones un remedio aquí, pones agua destilada aquí, aprietas un botón y en 30 segundos se transfiere la frecuencia molecular del remedio al agua destilada. Tú tomas esto y es lo mismo que tú estés tomando el remedio. Estoy hablando de algo que no lo inventé yo, es algo que tiene inclusive una base científica. Existe, es real. Y esa máquina atenta contra la industria farmacéutica. Entonces no la permiten en ninguna parte, la FDA la persigue. Así como esa máquina fabriqué otras máquinas más. Entonces compartí con algunos amigos algunas de esas máquinas. Y todos decían, no, la máquina funciona. Pero obvio que funciona, porque tiene principios. Y los principios tienen una base científica. No funcionan porque yo digo que funcionan. Funcionan porque trabajan en función de un principio, el cual tiene una base científica. Entonces tenemos una serie de elementos que podemos compartir. Parece todo relativamente nuevo, pero no lo es, porque en Egipto ya se conocía. Los soldados romanos tiraban monedas de plata dentro de las fuentes de agua. Los soldados romanos tomaban
leche en jarros de plata. Porque los jarros de plata desbacterizaban el agua. Y en esa época todo el mundo quería matar a los romanos, entonces lo que hacían es envenenaban el agua. Entonces esto no es nuevo. No es nuevo. Hay muchas cosas que pueden ser utilizadas, inclusive de la misma naturaleza. Yo fabriqué un cicatrizante usando solamente plantas. Llegué a la casa de una persona que tenía diabetes y tenía una tremenda herida en el brazo. Una de las particularidades de las personas que tienen diabetes es que las heridas no cicatrizan. Dame 20 minutos. Salí al patio de la persona, pesqué hojas, agarré la corteza de la higuera, estrujé la corteza de la higuera, agarré esto, pum, lo mezclé, le pedí un poco de vaselina y en 20 minutos fabriqué el más potente cicatrizante que existe en el mundo. El más potente. Te vas a comenzar a echar de esto a contar desde ahora. Comenzó a echarse eso en la piel. Al otro día aparece el marido de ella y me dice: Michael, vos se va a ficar rico. Esto funciona. Es impresionante. Mira cómo tiene el brazo. Y me muestra el brazo por primera vez después de 3 meses. Tenía cicatrización, tenía costra. Quedaron sorprendidos. Bueno, uno de los componentes que tenía ese producto es la conocida sangre de grado. ¿Alguien ha oído hablar de la sangre de grado? La sangre de grado es un potente cicatrizante que existe en el Ecuador y sale de una planta. Y los indios lo utilizan para cicatrizar su herida. Entonces, ¿de dónde proviene toda la farmacología? Directamente de las plantas. La farmacia antes era el patio de atrás de la casa. Entonces nuestros ancestros tenían mucho conocimiento de las aplicaciones de esas plantas. Nosotros tenemos que comenzar a recordar eso. Y comenzar a aplicar eso. Porque eso en el fondo es lo que nos va a permitir sanarnos de forma natural sin intoxicar nuestros cuerpos. La persona que toma mucho remedio, le da hepatitis C, se lesiona el hígado. Entonces no tenemos que ser tan buenos para los fármacos. Si tomamos fármacos tenemos que tomar lo justo necesario. Porque la persona que se hace fármaco dependiente, tarde o temprano se termina lesionando los órganos. Usted se sana de algo, pero se enferma.